Nisto, a multidão abriu-se receosa. Ao vê-los, os seus lábios entumecidos pelo sol e pela acidez da poeira, rasgaram-se num sorriso, como se ele estivesse em plena juventude. Os homens, ao vê-lo, igualmente sorriram de esperança, por saberem das virtudes do grande santo. A multidão afastou-se mais, com medo da enfermidade, e os rostos transformados, membros danificados e a voz sem harmonia característica, postaram-se diante do santo de Assis. Sem nada falar, apenas choraram. Ele chorou com eles, e vigorosamente buscou Deus e Cristo, em grandioso empenho para com aqueles sofredores aflitos, desprezados pela sociedade, que ignoravam os destinos humanos. O homem da Úmbria chamou um por um, e como não podia se levantar, fê-los assentar perto de si, conversando com todos, com carinho peculiar aos místicos. Familiarizou-se em instantes com os enfermos, e eles se sentiram seguros ao seu lado, bebendo as suas palavras pela sede do coração. A multidão recuada facilitava o trânsito do ar puro para aqueles filhos de Deus em colóquio divino. Os 7 leprosos, sentados em semicírculo diante de Francisco, depositaram naquele homem a esperança. Ali estava o instrumento de Cristo para a cura dos enfermos. Notava-se uma multidão de espíritos igualmente enfermos, que tentavam afastar-se de Francisco, mas, de certo modo, não o conseguiam. O jogral de Deus, vendo-os, falou com segurança sem perder a mansuetude, para que todos pudessem ouvir. Meus filhos espirituais, que Deus e Cristo os abençoem. É de natureza comum que nos associemos uns aos outros, por leis que no momento desconhecemos, buscando a nossa própria paz. No entanto, nunca recebemos a paz verdadeira quando prejudicamos alguém que viaja conosco. É de ordem humana que revidemos aos assaltos dos nossos sentimentos, quando agredidos por irmãos que ignoram os direitos dos outros. Porém, é da lei divina que devemos perdoar, para que esse perdão alcance o nosso coração, na sequência do nosso amor. O que ganhamos com a perseguição? Somente inimizade. A justiça, feita por nossas mãos, distorce os bons sentimentos e anula a fraternidade. Nós moramos em 2 campos de vida. Num, quando usamos o corpo de carne, e noutro, quando estamos em estado de espírito. Mas as leis são as mesmas, e elas cobram de nós, quando as rejeitamos na sua função de restabelecer a harmonia. Qual de nós gosta de carinho, não gosta de carinho, de amizade, senão do próprio amor? Fomos feitos neste e para este prazer. Portanto, não devemos fugir a essa lei universal. Devemos esquecer a discórdia entre irmãos, principalmente entre irmãos enfermos, pois ela gera maiores perturbações. Nunca devemos blasfemar contra alguém, nem culpar outrem pelo que sofremos, e muito menos a Deus, nosso Pai Celestial, que é todo amor na excelência das excelências. Eu, se Deus permitir que assim os coloque na pauta da minha vida, posso ser um pai para todos. Eu os quero com
todo o amor que a graça de Deus me deu, por misericórdia, e peço o amor de todos, para que se complete a minha afeição pela vida. Não se preocupem com o futuro, que pertence ao Criador, procurando ser hoje melhores no âmbito das virtudes assinaladas e vividas por Jesus, o nosso grande mestre. Aqui eu vou dar só uma paradinha, porque essa frase me lembrou muito aquele episódio que aconteceu comigo no metrô. Não se preocupa, deixa que Deus se preocupa com as coisas, né? E é o que o Francisco fala aqui, né? Não se preocupem com o futuro, que pertence ao Criador, procurando ser hoje melhores no âmbito das virtudes assinaladas e vividas por Jesus, o nosso grande mestre. Notavam-se as lágrimas nos rostos dos rancenianos, como em alguns dos espíritos que ali se agrupavam, acompanhando os doentes. Formava-se um cerco de luz em torno de todos os que ali se encontravam, ouvindo o Pai Francisco, e benfeitores de alta estirpe comungavam com ele em uma simbiose perfeita, para que compreendessem o sentido da renovação dos sentimentos e entendessem como o objetivo maior da vida, o perdoar das ofensas, e recebessem o Evangelho como se recebessem um filho do coração. Dentro em pouco, foram retiradas as almas empedernidas para outros campos de educação, e luzes se intercruzavam na atmosfera onde todos respiravam, como agentes de limpeza do psiquismo, onde a inércia era o estado comum. Francisco pediu que todos entrelaçassem as mãos num gesto de fraternidade e ajuntando-se a eles, sentiu-se banhado por uma claridade diferente. Seu coração era qual um poço de energia acumulada pelo Divino Mestre, sentindo que de seus dedos corria uma força em alta tensão para as pontas dos mesmos, como aberturas que transmitiam vida e saúde para aqueles homens sofredores, que estavam recebendo as bem-aventuranças dentro das leis do princípio único do grande foco revelador da vida. Sentiu no peito um clima de felicidade perfeita e uma voz a se expressar dentro do seu crânio, com uma força poderosa, a do Cristo, que somente ele poderia ter. Silvio, antes de colocar aqui a mensagem do Cristo, você poderia só voltar aqui nesse parágrafo? Volto, sim. Aqui nesse... Isso, esse parágrafo, quando ele fala aqui, né? Dentro em poucos foram retiradas as almas empedernidas para outros campos de educação. Então, bonita aquela situação, né? Foram trazidos esses espíritos, e ali com toda aquela movimentação de luz e amor, eles foram sendo tocados, né? Tinha uns que, foi até falado aqui, que eles queriam sair, mas sentiam uma força espiritual que os mantinham ali, e aí foram levados para outros campos de educação. E ali acabou que foi tendo condições espirituais e eles foram levados para esses locais. E aí o que me chamou aqui, essa almas empedernidas. Teve uma vez uma mensagem que a gente recebeu de uma irmã chamada Irmã Clementina. Ela falando sobre o termo obsessão, que a gente tomasse cuidado com esse termo, porque era no sentido de um julgamento de seres maldosos, e vissem eles ali como irmãos nesse processo, né, em que não usasse a palavra obsessor, ou pelo menos, né, isso não é palavras delas, mas como a gente está em meio que às vezes é necessário, pelo menos ressignificar essa palavra. A palavra obsessão no sentido de ver como seres mesmo, tanto que como nós, que tem aí os seus pontos fracos, os seus pontos em desarmonia.
E eu gostei desse termo que ele usou. Aí eu ficava às vezes pensando, poxa, como é que poderia fazer, né, falar um outro termo? E eu não conseguia encontrar. E eu achei esse bonito, né? Almas empedernidas, meio poético, mas de certa maneira um espírito empedernido, às vezes ele está ali preso naquelas correntes de ódio, de vingança, mas são almas empedernidas, né? E como todos nós temos os nossos lados ali que que tá que tem esses aspectos também, né? Uma vez eu li em um livro que não existem que não existe doença, né? Que existe doentes e que nesse planeta todos nós estamos trabalhando determinados aspectos mesmo dos nossos corpos. Então, era isso que eu queria colocar aqui. Né, eu sei que muitos estiveram lá no momento em que a irmã Clementina passou essa mensagem, essa parte de almas empedernidas, espíritos empedernidos, eu achei bem bonito, sabe? Com relação àquela parte que ela colocou. Eu Pode dizer. lembro que nos meus atendimentos, né, tem aqui numa das plataformas, fala aqui obsessores. E aí, quando eu pergunto, né, eu sempre lembro de falar que são irmãos, né? Então, eu uso, às vezes, irmãos, né, de menor esclarecimento, né, para que sejam encaminhados para escolas, né, e outras. A gente falar também como irmãos, eu acho que dá uma outra conexão. E eu lembro que teve essa lembrança, né, de lembrar que são nossos irmãos, né, que no momento estão, né, passando pelo que tem que passar mesmo, mas estão precisando aí desse despertar, né. Achei bonito isso aí também, as almas empedernidas, uma possibilidade também bonita. Obrigada. Desde que a gente teve essa mensagem, eu nunca mais me referi a esses espíritos com esses termos, né? Eu só os pronuncio, na verdade, quando já vem escrito no texto, que a gente não pode modificar o texto, mas eu nunca mais, depois desse dia, me referi a eles com esse termo. Mas uma coisa que eu achei interessante nesse parágrafo, que eu estava até achando que você ia falar em relação a isso, é a irradiação magnética de Francisco a partir do desejo dele de ser o que o Cristo espera dele, que não deixa de ser também puro mentomagnetismo, que é o desejo dele gerando essa energia. Quando ele diz aqui que ele sente a força no coração, uma alta tensão correndo pelos dedos dele em direção... Tudo isso é puro magnetismo. E, logicamente, é mentomagnetismo, porque tudo isso é movimentado pelo seu desejo, pela sua mente, pelo seu querer. Então, isso me chamou muito a atenção. Ele não está falando nada disso, não está falando de manifestação excepcional nenhuma, mas uma coisa simples e, para ele, comuníssima, que é o amor. Ele ama tanto, que ele deseja tanto bem a todo mundo, que ele começa a passar esse amor, transmitindo do jeito que ele pode, aí é aquela expressão, né, que é até usada frequentemente, por todos os poros dele, ele sua esse amor para envolver tudo que está próximo e não próximo, porque o desejo dele de fazer o bem não tem limite. E acho que isso tem muito a ver com o que a gente está desenvolvendo aqui, porque cada dia a gente fica mais animado, fica mais tempo pensando nos nossos encontros, fica reverberando assuntos que são falados e comentados aqui durante o dia. Então a gente vai aos poucos, mesmo sem perceber, se tornando isso. A gente vai querendo cada vez mais o bem de tudo ao nosso redor, de todos que cruzam o nosso caminho, e a gente vai de alguma forma passando isso para eles, irradiando isso, metalizando isso para eles. Nossa, Tiago, foi tão bacana você ter colocado esse ponto. E quando ele coloca aqui, né, Francisco, que está saindo dessa alta tensão e que o
e que os espíritos que estavam ali estavam recebendo as bem-aventuranças, né, dentro das leis do princípio único do grande foco. E essa ligação que você fez com o mentomagnetismo é bem isso, porque essa alta tensão vai despertando em cada um aquelas lembranças sagradas, essas bem-aventuranças que todos nós temos ali arquivadas. E ontem eu estava retornando do trabalho, e na quarta-feira, né, eu retorno tarde, eu dou aula até a noite, e eu volto com o Paulo Brito. A gente volta conversando. Aí naquele dia ele estava me contando sobre um trabalho de barra de access. A gente estava conversando sobre... Aí ele falando assim sobre determinados aspectos do funcionamento que ele ainda não tinha percebido. Aí eu fui explicando, muito baseado no mentomagnetismo. Eu falei assim, olha, no mentomagnetismo esse processo seria assim. E a gente já tinha conversado bastante sobre o mentomagnetismo. E ele, me explica de novo o mentomagnetismo. Aí eu fui explicando, né, sobre aquele processo em que vai envolvendo a pessoa, que cada um de nós temos as lembranças mais sagradas, e que no momento que você vai despertando, irradiando e despertando, você não coloca ideias suas, né, porque não é necessário, você só vai despertando na outra pessoa aquilo que ela já tem de mais lindo, né, então só pelo amor, sem a intenção de trazer qualquer ideia, você só vai vibrando, despertando que por si só, ela, juntamente com seus mentores, aquelas informações vão vindo. Gente, foi impressionante, porque aqui ontem, voltando, a gente já tinha conversado várias vezes, aquele momento foi ele que pediu, não, me explica de novo. Aquilo foi uma reverberação tão grande, ele chegou e falou assim, agora eu entendi. Agora eu entendi o que vocês falam do mentomagnetismo. E é realmente uma ideia muito simples, né? Porque é despertar em cada um o sagrado que já tem em cada ser. E o momento que a gente vai vendo nos textos, parece que vai percebendo tudo dentro dessa linguagem, sabe? E aí ele falou assim, poxa, agora eu entendi o que você está querendo dizer do barra de access. Então é uma linguagem mesmo de uma dinâmica energética. Isso que é o bacana. Então você consegue ver várias estruturas diferentes dentro dessa linguagem. Então era isso que eu queria também compartilhar com vocês. No início das nossas irradiações, a gente intencionava até, lembra? Fazia algumas coisas assim, pensando e tal, encaminhando para tal lugar, e aí foi justamente conforme foi passando o tempo, a gente tendo essa compreensão, né, então, essa irradiação, ela é sem intenção, né, às vezes a gente sente, né, onde está indo e tudo, mas assim, é justamente para elevar para o mundo maior, para que ele faça uso, né, do que já tem planejado ali para cada um, né. Quando a pessoa, né, rezem aí para fulano, porque está passando por uma cirurgia, ou está tendo algum problema, não sei o que e tal, a gente não reza mais, não pede mais para que a pessoa, né, seja curada, né, mas que aconteça para ela o que, né, que siga no... Tanto que teve uma situação que eu até me lembrei ontem, conversando aqui com a Maria Odete, que está aqui, falei daquele menininho, né, do caso da lancha, que eu falei, nossa, fiz o atendimento aqui, e a impressão é que ele está bem, e no último dia, quando foi permitido aqui desmontar o atendimento, aí ele desencarnou, né, e eu tinha impressão, né, eu falava assim, nossa, eu tenho a impressão que ele vai ficar bem, e realmente ele ficou bem, né, ele seguiu o caminho dele. Quando a gente olha por esse lado, é outra amplitude, né, da visão. A gente não tem mais essa questão da intenção, né, a gente entende que é tudo uma coisa só. Isso. Continue, Ismael. Não, falta só 2 minutos, acho que a gente pode parar por aqui.
E esse momento do Francisco, tem uma parte ali que a gente leu que falava que estava repleto de espíritos ali, a gente sabe, né, várias vezes no texto que Francisco estava ali rodeado de espíritos de luz. E nessa mensagem do Kardec, né, que estava na Revista Espírita, do espírito contando para o seu amigo, tem uma hora que ele fala assim, né, aqui na Terra, que uma alma que verdadeiramente vibra amor, ele atrai legiões de anjos irradiando amor também. E é bem uma figura do Francisco. Né? Ali, imagina, Francisco, quem a legião que era atraído, que acompanhava, de cada um desses espíritos, os familiares que estavam juntos, é muito bonito tentar imaginar isso tudo desse ponto de vista dessa realidade espiritual, como devia ser maravilhoso. E isso mostra pra gente bem na prática, né, o que é a coisa da sintonização, né? Dos semelhantes se atraírem, né? Daquela coisa e essa coisa atrai essa coisa, não pode atrair aquela. E isso deixa bem claro, né? Se você vibra numa determinada sintonia, aquela sintonia vai fazer com que se aproxime de você iguais, se não iguais, muito semelhantes. E é isso que a gente trabalha, né?